Política, com Rosiane Carvalho. 8h31. Vamos às informações de política com ela, Rosiane Carvalho, que está conosco. Você pode assistir também no nosso Facebook. Muito bom dia, Rose. Bom dia para os nossos ouvintes também. Os ouvintes estão acompanhando a nossa programação, podem participar ao longo de todo o dia. Agora, Rose, a gente começa destacando um assunto muito triste e lamentável, né, em que 4 jornalistas, incluindo você, sofreram agressões durante o pronunciamento convocado pelo vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, no início da tarde de ontem, em um hotel no bairro Adrianópolis, na zona sul de Manaus. Nós vamos mostrar para quem está acompanhando na nossa live o vídeo desse momento, dessa agressão, e para quem está acompanhando pela rádio, você vai ouvir aí toda aquela movimentação. Gente, por favor, um pronunciamento só, por favor. Não, cara, eu vim pra cá, não perguntar, sou jornalista. Governador, como você explica, diante de tantas evidências, da sua influência na prisão, a questão da informação da Polícia Federal? Porque só que não vai ficar calado. Pessoal, não vi nem o que não pensando. Oi. Você não pode me pedir isso. Olha o que eu não sou jornalista. Estão trabalhando. Que absurdo. Vocês chamam a gente de... O equipamento é meu. Você me respeite. O equipamento... Tá aí, para quem acompanhou na nossa live, o momento lá dessa agressão a você e a outros profissionais da imprensa, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas divulgou nota repudiando o ato de violência física e verbal praticada contra os profissionais da imprensa e diz que as provas e a denúncia serão levadas ao conhecimento do Ministério Público Estadual, à Corregedoria da Polícia Militar para abertura de procedimento administrativo. Após essa repercussão, o governo do Amazonas determinou o afastamento da sargento, né, da sargento da Polícia Militar, Michele, que integra aí a equipe de segurança do vice-governador Carlos Almeida. Uma situação lamentável, toda a nossa solidariedade aos amigos da imprensa, a você, Rosiane Carvalho, que passou por essa situação. Eu lembro que, inclusive, ontem a gente falava desse assunto, né, que o governo estava rodeado de algumas pessoas que, lamentavelmente, impedem o trabalho da imprensa, pessoas, inclusive, que são jornalistas, que impedem esse trabalho, pessoas que já foram repórter, inclusive. É triste ver isso, pessoas remando contra a categoria. Então, toda a nossa solidariedade, a Band News Difusora se solidariza também com você e com todos os profissionais. Obrigada, Arthur, e obrigada agora pela oportunidade de fazer as perguntas que eu fui impedida de fazer ontem. Então, vou fazer as perguntas e elas ficarão aqui disponíveis para ouvir as respostas do vice-governador. Vice-governador Carlos Almeida Filho, como o senhor explica, diante das evidências da investigação de sua influência e ascendência sobre a equipe da Suzan, que o senhor não sabia das irregularidades na compra de respiradores superfaturados durante a pandemia? Porque o senhor, em depoimento, implicou o nome do governador Wilson Lima na irregularidade, dizendo que ele tinha conhecimento da atuação do empresário ex-militar Gutenberg Alencar, e neste momento silencia sobre esta declaração. Porque o senhor, pela terceira vez, levanta uma série de expectativas a respeito do que sabe e pode revelar de irregularidade no governo, e mais uma vez silencia. Porque o senhor deixou de atender o governador Wilson Lima. Vice-governador, o que o senhor tem a dizer sobre o material apreendido na sua casa no dia da segunda fase da Operação Sangria, que foram notas fiscais de um cinto da marca Gucci no valor de R$ 4.736, uma pochete feminina da marca Louis Vuitton no valor de R$ 8.050 e comprovante de depósito da Gaster no valor de R$ 9.982, considerando que, segundo o portal Transparência, seu salário líquido é de cerca de R$ 20 mil por mês.
Vice-governador, o que o ex-secretário Rodrigo Tobias, indicado pelo senhor para Suzan, quis dizer com o Carlos tem que ajudar, quando falou isso numa mensagem ao ex-subsecretário Perseverando Garcia, que relatava a ele preocupação com a investigação dos respiradores no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas? Vice-governador Carlos Almeida, numa das conversas entre a cúpula da Suzan, indicada pelo senhor, a Polícia Federal afirma que o Perseverando Garcia sugere um processo fantasma para a compra dos respiradores. E Rodrigo Tobias afirma que o senhor deu alternativas. Quais foram as orientações que o senhor deu à cúpula da Suzan como alternativa para a compra dos respiradores superfaturados? Arthur, essas são as perguntas que, se eu tivesse tido chance ontem, teria feito durante a coletiva, né, do vice-governador. Chamou toda a imprensa para ler um texto sem nenhuma novidade sobre o caso. Como você disse, Arthur, perguntar é a função mais básica da atividade jornalística, que por meio dos seus profissionais tem a responsabilidade de fazer com que a sociedade tenha acesso à informação de interesse público. Por outro lado, o dever mais básico das autoridades públicas, pagas com dinheiro público, é a obrigação de prestarem esclarecimentos sobre seus atos e sobre tudo que diz respeito às suas atividades na função pública. O jornalista tem o dever de perguntar à população, à sociedade, o direito de saber. Veja, nós vivemos numa democracia e nela, vice-governador, quando se chama jornalistas para um pronunciamento, é preciso saber que eles, por serem imprensa, farão perguntas. Porque se não for assim, não chame, se esconda e fuja de eventos públicos para não ser questionado e não passar pelo vexame que o senhor se submeteu ontem. Eu não tenho medo de perguntar. E o senhor, no dia que quiser falar, tem todo o espaço, nos espaços que trabalho, no horário que o senhor quiser, para falar, responder e dar os esclarecimentos que a população precisa. E, Rose, politicamente, nesse esclarecimento, como você falou, ele negou as irregularidades. A gente recuperou um trecho da fala dele durante o pronunciamento ontem. Vamos acompanhar. Minha história é garantia de que entrei para a política para servir ao povo do Amazonas e contra tudo que sempre discordamos, inclusive contra a corrupção. Em nenhum momento determinei a qualquer pessoa, servidor público ou não, que atuasse visando o direcionamento ou a compra de produtos relacionados à saúde. Em nenhum momento determinei compra junto a fornecedores específicos. Em nenhum momento determinei a compra de respiradores da empresa Sonoar. Cabe observar que não pode haver qualquer dúvida razoável sobre as reuniões nos dias 18, 19, 20 e 30 de maio em escritório de advocacia. Trata-se de local onde o professor Renan Tamay, meu co-orientador no doutorado e também meu advogado, atende quando está em Manaus, com o qual me encontrei socialmente nos dias 18 a 20 de maio. Por fim, esclareço que as imagens exibidas no Jornal do Amazonas do dia 17 de outubro e do Jornal Nacional do dia 19 de outubro estão nitidamente editadas e montadas, para insinuar que se refere ao mesmo dia, apesar de serem imagens de dias diferentes. Quem olhar as imagens atentamente perceberá que eu apareço com roupas diferentes, o que demonstra que as filmagens ocorreram em dias distintos e foram editadas e montadas para aparecer uma sequência que nunca ocorreu. Naquele dia, 20 de maio, sou visto portando a mencionada lancheira porque me dirigi a uma reunião na própria TV Amazonas, com um de seus diretores, naquele mesmo horário, aproximadamente 10 horas da manhã. Ao contrário do que se insinua, nunca utilizei o escritório do edifício Fórum Business para reuniões ou fins ilícitos. E jamais, em tempo algum, recebi dinheiro espécie. Como é que repercutiu esses pontos aí da fala do vice-governador, Rose? A repercussão em si de toda essa fala do governador, do episódio, ela acaba sendo muito ruim. E aí tomando maior espaço em função do contexto do que os dados que ele queria, talvez, dar relevo nesse pronunciamento dele, Arthur. E aí, não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, não são os adversários, nem a imprensa que estão destruindo a imagem do Carlos Almeida Filho. Ele mesmo, sem precisar de ajuda a isso, faz todo este processo. Ele, neste último episódio, eu acho que tudo fica muito simbólico, ele acaba reforçando uma imagem autoritária, uma imagem de truculência,
e completo despreparo político, como a gente já observou em outras ocasiões, né? Ele convocou a imprensa para não falar com a imprensa, como é que pode, né? O vice-governador, nesse episódio, eu acho, Arthur, que ele colaborou para colocar em evidência um aspecto negativo dele, pela inabilidade com que ele tratou o assunto, pela inabilidade também da assessoria dele, né? Você vê, hoje, o maior símbolo entre as autoridades públicas de ataque ao jornalismo, né, a democracia, é o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro nunca chegou nesse nível, né? Eu mesma já cobri evento pela Folha de São Paulo, aqui em Manaus, evento da presença do presidente, nunca vi algo parecido. Então, especialmente quando você está numa situação de crise, é preciso muito cuidado, inteligência, para evitar criar fatos que vão inflamar mais a sua imagem, a sua avaliação na opinião pública. Tudo o contrário do que aconteceu ontem, né? O vice-governador Carlos Almeida chamou a imprensa, leu uma folha de papel, ele tinha alguns pontos positivos para ressaltar, para relatar. O episódio da lancheira, por exemplo, que a gente já tratou aqui desde o início da circulação dessa informação, era um deles. Mas ele preferiu fazer provocações e mandar todo mundo embora, para não ser questionado. Então, ele não aproveitou bem esta oportunidade. Nesse evento, ele acabou expondo uma imagem de um homem cercado por assessores pagos com dinheiro público, incluindo militares, para usar eles para se proteger do contato com a imprensa. O que ele poderia, o que ele pode colher dessa cena, né, Arthur? Eu penso que o resultado foi muito ruim para eles, diante das inúmeras manifestações em vários setores, eu acho que perceberam este ocorrido, né? Perceberam este episódio como ruim. Além disso, o conteúdo do que ele falou, que gerou muita expectativa, né, não trouxe exatamente as novidades e evitou os pontos mais polêmicos, que se ele quiser falar um dia, pode abordar respondendo aí as nossas perguntas que nós iniciamos essa coluna. Eu recebi aqui mensagem do meio político interpretando que algo que ele poderia dizer ao anunciar a coletiva foi mais no sentido de torpedo, de mandar recado, de uma ameaça velada e não de uma decisão do que ele realmente, de falar, né, realmente o que ele sabe. Essa foi a interpretação no meio político. Então, mais um dado negativo a respeito desse cenário que se foi criado. Acho que nesse episódio, com esses episódios todos, a imagem do vice-governador sofre um maior dano, um maior desgaste, um desgaste mais grave do que a do governador Wilson Lima. E os canais da Band News Difusora FM, o blog Rosiane Carvalho está disponível para receber essas respostas do vice-governador. Podem entrar em contato conosco, assessoria 993519370 ou no e-mail ouvinte@bandnewsdifusora.com.br. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, qualquer apuração, estamos aqui à disposição. Mais uma vez, a nossa solidariedade a você e a todos os profissionais da imprensa que foram ontem agredidos, né? Tanto verbalmente quanto fisicamente. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, bom dia a todos.